Olá mais uma vez, estão gostando até aqui? Espero que sim, mas adentramos ao final dessa história, espero que sejam preparados para o que está por vir. Vamos lá! Ricardo, enquanto falava ao telefone com Pietro, lançava olhares discretos para Dennis, que já começava a desconfiar daquela conversa. Dennis pede licença e se aproxima. O que foi, amor? Você está me olhando estranho. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, aconteceu sim. Era o Pietro. Ele foi levar o Henrico ao aeroporto, mas não conseguiram voo. Aí acabou levando ele para o apartamento, porque o Henrico disse que não tinha onde ficar. Entendi, mas e aí? Os dois ficaram juntos. O Pietro disse que eles estão meio conectados. Comentou que queria falar com a gente, ver se tudo bem eles ficarem por perto, algo assim. O Henrico está morrendo de vergonha, principalmente de você, por causa do papelão que ele fez. Amor, eu não tenho nada contra o Henrico. Só aquela loucura que ele fez, sem lógica nenhuma, foi desnecessária. Mas não tenho nada a ver com quem ele fica, nem ele nos deve satisfação, desde que não se meta no nosso relacionamento. Para mim, está tudo tranquilo. Acho que o Pietro quer levá-lo para apresentar ao pai. Deve mesmo. Se estão namorando, ficando ou seja lá o que for, nada mais justo. Ricardo pega o telefone, liga para Pietro e combina de buscar ele e o Henrico no apartamento. Eles iriam com o carro do próprio Pietro. Ao chegar lá, Henrico, ainda muito envergonhado, pede mil desculpas a Ricardo e Dennis. Diz que estava fora de si, mas que, no fim, aquilo tudo acabou sendo bom, pois conheceu o Pietro e percebeu que o que sentia por Dennis era apenas carência. No final, os quatro já conversavam como velhos amigos. Pietro ainda os reapresenta em tom de brincadeira. Ricardo, meu irmão mais novo. Dennis, meu cunhado. Todos riem da situação. Em seguida, seguem de volta para o sítio. Já no sítio, Henrico se aproxima novamente de Ricardo e Dennis. Ricardo, me desculpa mais uma vez. Eu sabia que o Dennis não queria nada comigo. A gente se conheceu por meio dos tios dele, e ele sempre deixou claro o amor que sente por você. Mesmo quando entrou naquele relacionamento onde só havia agressão, eu fui só mais um entre tantos que quiseram conhecê-lo. Mas levei isso longe demais. Achei estranho quando ele disse que tinha reatado com você tão rápido, e acabei fazendo aquela besteira. A melhor parte de tudo foi ter conhecido o Pietro. Meu lindo, nem fala em agressão, por favor, diz Pietro, chegando com 2 copos de suco. Fica tranquilo, Henrico, completa Ricardo. Eu entendi. Não estou aqui para te julgar. Quem nunca errou ou fez uma grande besteira na vida? Depois de um tempo, Henrico e Pietro se afastam, indo conversar mais próximos de Lorenzo. Ricardo então percebe que Dennis parecia um pouco incomodado. Amor, o que foi? Você parece estranho. Foi algo que o Henrico disse? Ou algo que eu falei? Na verdade, fiquei pensando, nós prometemos não tocar nesse assunto de passado. E agora você acaba sabendo dessas coisas. Sei lá. Então deixa eu te contar algo também. Eu me envolvi com um cara que me traiu muito. Quando descobri, você passou a fazer mais sentido na minha vida. Eu saí às vezes com o Pietro e o Thales. Teve até um menino de 16 anos que começou a me perseguir. Nunca fiquei com ele. Quando descobri a idade, precisei ameaçá-lo para ele me deixar em paz. Pronto, agora talvez você se sinta melhor. Acho que sim, mas não precisava ter feito isso, amor. Eu falei só porque tínhamos prometido. Eu sei. Mas como isso já foi quebrado, vamos deixar controlado. Agora estamos no 0 a 0. Eles passaram aquele final de semana no sítio, riram bastante. O relacionamento entre Pietro e Henrico deu muito certo, a ponto de Henrico já começar a se organizar para ir morar com ele. Ricardo e Dennis seguiam firmes e fortes, cada dia mais certos do amor que os unia. Dennis dormia todas as noites com Ricardo, durante o dia ia ajudar o pai, mas passava boa parte do tempo com Ricardo e Brian. Brian sempre levava os amiguinhos para brincar em casa, junto com Beatrice.
Quando havia trabalhos em grupo, Ricardo deixava que fizessem tudo ali mesmo, já que a casa era grande e muitos dos outros pais eram cheios de regras. Em um sábado do mês de agosto de 2010, sem avisar, Renato chega ao sítio por volta das 10 da manhã. Dona Catarina, como sempre, o recebe bem e oferece café, mas percebe que ele estava alterado. Ah, não, velha, tô de boa. Cadê meu moleque? Chama ele aí, quero ver ele. Meu filho, ele está morando com o Ricardo. Eles vêm aqui, mas ficam mais lá na casa deles. Dona Catarina hesita, sem saber se dizia ou não onde eles estavam. Com receio, acaba contando. Renato pega o velho jipe sem pedir permissão. Giovanni havia saído cedo com Lorenzo, estavam negociando a compra de um restaurante. Assim que Renato parte, Dona Catarina corre para dentro e liga para Giovanni, avisando o ocorrido. Giovanni e Lorenzo seguem imediatamente para a casa de Ricardo e Denis. Antes disso, Renato ainda para em um bar, bebe mais algumas doses e segue para a antiga casa. Ao chegar, estaciona o jipe quase na entrada e vai direto bater na porta. Quem abre é Brian. Meu moleque. Vem cá dar um abraço no pai. Tu tá grande, hein? Tava com saudade do pai, né? Brian não diz nada. Permanece ali, rígido e desconfortável. Beatrice, que assistia TV com ele na sala, se aproxima da porta. Renato, inconveniente como sempre, comenta. Essa aí é tua namoradinha? Tá vendo só, não nega, igual ao paizão aqui. Começando cedo. Hehehe. Ricardo sai da cozinha ao ouvir a voz de Renato. Assim que o vê, Renato avança e o abraça. Ricardo permanece imóvel. Nesse momento, Denis sai do quarto. Quando Renato se vira para comentar o quanto Brian havia crescido, o sorriso forçado se desfaz ao ver Denis vindo na direção da porta. O que esse cara tá fazendo aqui? O que esse cara tá fazendo na minha casa, Ricardo? Na boa, o que esse mané tá fazendo aqui? Brian, sai de perto desse babaca agora. Anda, moleque, sai daí. Não quero tu perto desse tipo esquisito. Quer virar isso também? Beatrice corre e abraça o tio, assustada. Denis a envolve com cuidado e percebe que ela está tremendo. Ricardo tenta intervir. Renato, fica calmo. O menino não está fazendo nada. Fica tranquilo, Ricardo. Depois a gente conversa. Colocar esse tipo de gente dentro de casa, depois eu te coloco no teu lugar. Agora é com esse moleque. Anda, seu vagabundo, sai de perto desse cara. Descontrolado pela desobediência de Brian, Renato parte para cima dele, puxando-o pelo braço e arremessando-o no sofá. Aproveitando-se da proximidade, e vendo Denis proteger Beatrice, Renato desfere um murro em seu olho. Denis se vira com impacto, mas não reage, Beatrice estava perto demais, e tudo que ele pensava era em protegê-la, para que nada a atingisse. Nesse momento, Ricardo contorna os sofás e avança sobre Renato, empurrando-o com força. Renato cai próximo à porta de saída. Renato, se você quisesse, poderíamos conversar. Mas agredir Brian e Denis aqui, na minha casa, não. Essa foi um dia sua casa, hoje não é mais. Você aqui não manda em nada. Esse desviado, como você disse, é meu marido. E aqui você não vai fazer o que acha certo. Tu vai ficar do lado do teu irmão para defender esse baitola aí? Tá ligado que isso não funciona do jeito que tu quer, né, malandro? Tu sabe que não funciona assim. Tu mesmo já viu que é como eu quero. Ainda furioso, Renato vê Brian caído no sofá mais próximo da saída. Ele o agarra pelo braço, apesar dos gritos de dor, e começa a arrastá-lo para fora. Você vem comigo. Nunca mais vai ver esses viados. Vai fazer o que eu mandar. Chega de mordomia, seu moleque. Vou te ensinar a ser homem de verdade. Me solta. Me solta, seu porco. Eu vou ficar com meu pai. Me larga, seu bandido nojento. Me larga.
Num golpe rápido, Brian enfia o dedo no olho de Renato, que o solta por um instante. Mas logo em seguida Renato o segura pelos cabelos, fazendo Brian gritar. Tudo acontece rápido demais. Ricardo corre em direção aos dois e acerta um murro no nariz de Renato, que solta Brian e leva a mão ao rosto. Ricardo imediatamente envolve o menino, que se agarra ao tio em desespero. Seu pai sou eu! Grita Renato. Não esse viado! Eu sou seu pai, moleque, e você vai aprender a me respeitar. Renato, você não vai encostar mais um dedo no Brian. Nunca mais. Você não vai fazer com ele o que fez comigo. Renato avança para cima de Ricardo, mas Giovanni chega por trás e o imobiliza. Renato, meu filho, o que é isso? Você vem de tão longe para brigar com seu irmão e com seu filho? Seu filhinho querido resolveu virar uma bichona. E agora querem fazer meu filho virar também. Por isso eu levo ele hoje daqui. Giovanni o solta, e Renato começa a se afastar, ainda insultando Ricardo. Ao se virar, vê Lorenzo próximo ao carro. Renato encara o pai, depois olha para Lorenzo e ri. Ah, moleque, entendi. Tu também entrou na onda, né, coroa? Depois de velho resolveu isso aí? Então ser normal aqui é errado? Tem que ser tudo bichona. Renato, meu filho, vamos conversar. Se acalme. Entre, vamos dialogar como pessoas civilizadas, tenta Giovanni. Não, vovô. Não temos nada para conversar com ele. Ninguém chamou ele aqui. Se tem um intruso, é ele. Olha o galinho tentando voar. Fica quieto, moleque. Quem manda em você sou eu. Eu sou seu pai. Você nunca foi meu pai, Brian explode. Seu alcoólatra. Eu tenho nojo de você. Meu pai é o Ricardo, e meu avô. Esses sim são pessoas do bem. Você é mau, Renato. Um homem que espanca quem chama de filho nunca deveria ser pai. Brian respira fundo, a voz trêmula, mas firme. Pensa que eu não sei que foi você quem quase matou o Ricardo? Que foi você quem espancou o tio Dennis? Que foi você quem separou eles? Eu sei de tudo. Sei também que você mandou matar aqueles homens daqui. Você disse que foi pelo vovô e pelo Ricardo, mas é mentira. Você fez porque é ruim. Covarde. Só bateu no tio Dennis porque teve ajuda. Sozinho, você não enfrenta ninguém. Bater em mulher, como fazia com minha mãe, isso é fácil. Eu tenho nojo de você. Ricardo abraça Brian com força, chorando. Meu amor, não fale assim, por favor, ele também é seu pai. Meu pai é você, Ricardo. O único pai que eu tenho. Você me ama de verdade. Esse homem não ama ninguém. Chegava em casa bêbado, batia na mamãe, batia em nós dois. Eu lembro. Ela chorava comigo no colo, tentando me acalmar. Depois que ela morreu, eu ouvia você contando tudo pra vovó. Eu sempre soube. E sim, eu prefiro ficar do lado dos viados, dos pretos, dos aleijados. Eles têm coração. Eles amam. Você é vazio. Você não sabe o que é amor. Renato olha ao redor, desnorteado. Vira-se, corre até o jipe e sai em disparada. Na cabeça dele, nada fazia sentido. Havia coisas que Brian disse que ninguém deveria saber. Nem Ricardo, nem seu pai estavam presentes quando aconteceram. Ele dirige chorando, esmagado pela humilhação. Seu próprio filho o havia chamado de monstro. Giovanni apenas confere se todos estão bem, entra no carro e segue atrás de Renato, que partiu completamente desorientado. Brian reclama de fortes dores no braço. Dennis corre até a casa dos pais, pede o carro e diz que é para levar Brian ao hospital. Explica que ele caiu por cima do braço e o deslocou. Osvaldo e Emília pedem notícias. No caminho, Dennis e Ricardo orientam as crianças a dizerem que foi apenas um tombo do sofá. No hospital, Ricardo faz a ficha, e Brian é atendido rapidamente.
O médico informa que houve uma luxação e que ele precisará usar uma tala por alguns dias. Ao saírem, Giovanni entra no hospital com as mãos sujas de sangue, chorando muito. Ricardo corre até ele. Pai, o que aconteceu? O senhor está bem? Estou, meu filho. Quem não está é o seu irmão. O que houve com o Renato? Seguimos ele. Pegou a estrada em alta velocidade. Perdeu o controle do jipe, que capotou. Ele ficou preso nas ferragens. A polícia passou na hora e conseguiu tirá-lo antes do jipe pegar fogo. Quando toquei nele, vi o quanto estava ferido. Os bombeiros chegaram logo depois. Agora, é esperar. Ricardo vai até Dennis. Amor, leva o Brian e a Beatrice para casa. Se for aos seus pais, diga que meu irmão sofreu um acidente e está no hospital. Fico aqui com meu pai. E cuida desse olho, como vamos esconder isso? Tudo bem, amor. Qualquer coisa me liga. Levo as crianças para os meus pais. Um pouco de base resolve. Se perguntarem, digo que foi uma pancada na cama. Dennis se despede com um beijo em Ricardo e segue com Brian e Beatrice. Giovanni, ainda confuso, pergunta o que eles faziam ali. Ricardo explica que, ao puxar o braço de Brian, Renato acabou deslocando, e por isso o menino precisaria usar a tala por alguns dias. Após quase 3 horas de espera, o médico vai ao encontro de Ricardo e Giovanni. Visivelmente aflito, Giovanni pergunta imediatamente sobre o estado de Renato. O médico explica que ele sofreu fraturas em um braço e nas 2 pernas, além de apresentar escoriações graves por todo o corpo. Houve 2 traumas importantes, um traumatismo craniano e outro na coluna. Os sangramentos e possíveis hemorragias já haviam sido controlados, mas ele ainda precisaria passar por algumas cirurgias. Renato permanecia desacordado. Giovanni se sente e começa a chorar. Não parecia possível que tudo aquilo estivesse acontecendo novamente. Ele tenta ligar várias vezes para Isabel, mas não consegue contato. Enquanto ele insistia nas ligações, o médico informa a Ricardo e Lorenzo que eles poderiam ir embora, pois Renato continuaria na UTI, e qualquer novidade seria comunicada à família. Os 3 seguem para casa, abalados. Giovanni e Lorenzo deixam Ricardo em sua casa e depois seguem para o sítio. Assim que Ricardo entra, Dennis vai ao seu encontro e o beija. Oi, amor. Cadê os meninos? Estão bem? Oi, Love. Estão bem, sim. Estão no quarto do Brian. Ele está ligando para os amigos e contando que está de gesso. Diz rindo. Acha que depois devemos conversar com ele sobre isso? Ele falou algo no caminho de volta? Acho que sim, precisamos sondar o que ele está sentindo. Mas não disse nada, só repetia que queria que você e eu fossemos os primeiros a escrever no gesso dele. Ricardo então suspira e completa, com um semblante sério. Renato não está bem. Quebrou as 2 pernas e um braço. Está com suspeita de traumatismo craniano e trauma na coluna. Ainda está desacordado, não sei como o Brian vai reagir a isso. Nesse momento, Brian sai do quarto e olha diretamente para Ricardo. Pai, eu estou bem. Não me sinto mal, nem com peso na consciência. Renato só está pagando pelos feitos dele. Meu amor, não tenha ódio dele. Afinal, ele teve um papel importante na sua chegada aqui. Não tenho ódio, pai. Só não vou fingir que o amo, nem que estou preocupado. Estaria se fosse com o senhor, com o tio Dennis, com o vovô ou com a Beatrice, mas com ele, não. Então você não se sente mal pelas coisas que disse a ele? Não. Falei o que sentia. Ele nunca amou ninguém de verdade. Se isso está acontecendo com ele, é consequência do que ele fez. Ricardo sorri levemente para Brian e diz que vai tomar um banho e preparar o jantar. Dennis o acompanha. Brian corre de volta para o quarto para continuar suas ligações. No quarto, Ricardo começa a se despir enquanto Dennis o observa. É impressão minha ou você está meio distante? Está preocupado com o Renato?
Na verdade, amor, eu queria que fosse isso. Mas, sendo sincero, dou razão ao Brian. Talvez eu esteja sendo um ser humano horrível, mas não sinto remorso pelo que aconteceu com o Renato. O que me abalou foi imaginar, por um instante, você longe de mim, ou ele tentando tirar o Brian de nós. Danny se aproxima e o abraça. Amor, nem se ele me ameaçasse com uma arma. Só me afastaria de você se ele me matasse. Fora isso, não te largo mais. E pelo que vi, o Brian também não. Não se sinta mal. Renato nunca construiu nada de bom, nunca fez nada para que alguém sentisse falta dele. Os dois se beijam e seguem juntos para o banho. Depois de vestidos, Ricardo se senta na cama aguardando Dennis terminar de se arrumar para irem cozinhar juntos. Batem à porta. Entra, diz Ricardo. Era Brian. Pai, o senhor ficou chateado com o que eu falei para o Renato? Vem cá, meu lindo. Senta aqui comigo. Diz Ricardo, puxando-o para perto. Você disse tudo o que eu gostaria de ter dito, mas não tive coragem. Você é muito corajoso. Não estou bravo com você, não. Você é meu presente mais lindo. Eu sei, puxei ao senhor. Olha tudo o que passou para ficar com o seu amor. Quero crescer assim, igual a você, pai. Brian beija o rosto de Ricardo e depois o de Dennis, dizendo que vai tomar banho. Dennis ainda lembra. Cuidado para não molhar a tala, viu? Já na porta, Brian se vira de repente. Ah, pai, esqueci de falar, minha professora ligou hoje mais cedo. Pediu a minha redação. Era sobre família. Acabei esquecendo de comentar no dia em que ela me trouxe. Minha nota foi a mais alta da sala. Parabéns, meu menino. Mas o que você escreveu de tão diferente? E o que ela quer com a redação? Tudo, pai. Principalmente o fato de eu ser o único da turma que tem 3 pais, mas ama só 2, que são os que me criam. 2 pais casados, lindos, que me dão todo o amor do mundo. Isso foi só uma parte. Ela quer expor no mural porque não foi só a melhor da sala, foi a melhor da escola. Espera, ouvi direito ou também fui promovido a pai? Diz Dennis, entrando na conversa. Foi sim. Responde Brian sorrindo. Vocês moram juntos, o senhor me dá tanto carinho quanto meu pai Ricardo. Então também é meu pai. Dennis olha para Ricardo, se levanta emocionado, pega Brian no colo e começa a rodá-lo, beijando sua face. Então vai tomar banho, meu filho. Daqui a pouco eu e seu pai chamamos vocês para o jantar. No dia seguinte, Giovanni liga para o hospital em busca de notícias, mas o quadro de Renato permanece o mesmo. Ele tenta falar com Isabel durante todo o dia, até que às 6 da tarde ela atende. Ao saber de tudo, Isabel se desespera. Ela e Farias, seu atual marido, se organizam para viajar e chegam 2 dias depois. Renato ainda estava em coma. Isabel vai direto ao hospital. O médico repete o mesmo quadro. Ela consegue vê-lo, mas não pode permanecer. Isabel e Farias decidem se hospedar no mesmo hotel onde ficaram quando ainda eram casados, e resolvem permanecer ali até que Renato apresente alguma melhora. Sabendo que a mãe estava na cidade, Ricardo decide levar Brian para visitar a avó. Isabel é fria, fala apenas de Renato. Ricardo percebe um tom de culpa em seu olhar, mas prefere se calar. Farias, ao contrário, mantém a postura respeitosa. Ainda assim, Brian pede várias vezes para ir embora, até que eles se despedem. Uma semana depois, Renato desperta, mas não se move, não fala, não reage. É transferido de quarto. Isabel fala com ele, mas não obtém resposta. O médico diz que, apesar de acordado, ele deveria apresentar algum tipo de interação. Há chances de recuperar parte dos movimentos, mas Renato está tetraplégico. A notícia cai como um golpe em Isabel e Giovanni. Isabel tenta animar o filho, sem sucesso. Uma semana depois, o médico informa que Renato será transferido para São Paulo, pois tudo o que podia ser feito ali já havia sido feito. Assim que o médico sai,
Renato pede à mãe que chame Ricardo. Ele precisava falar com o irmão. Isabel, acreditando que isso fazia parte da recuperação, liga para Ricardo. Dennis e Brian ficam apreensivos. Dennis deixa Brian com seus pais e acompanha Ricardo até o hospital. No quarto, Renato pede que a mãe saia. Quer falar a sós. Ricardo, eu sei que nunca fui um bom irmão. Não fui bom marido, nem bom pai. Sempre te invejei desde que nasceu. Achei que perderia o amor dos nossos pais, depois vi a mãe se afastar de você. Mas o pai sempre gostou mais de ti. Mandava eu cuidar de você, e eu achava que o culpado era você. Hoje entendo que ele queria me ensinar. Hoje eu vi que vou ficar assim para sempre, então peço a você, que foi o mais prejudicado, aproveita. Pega aquela almofada ali, se vinga. Por você, por Brian, por todos. Ricardo se aproxima, observa o irmão e beija sua testa. Renato, eu nunca te desejei o mal, posso ter sentido raiva, mas desejar isso jamais. Mesmo quando disse que você não era mais meu irmão, foi só dor falando. Irmãos são laços feitos por Deus. Eu te amo. Te ver assim não traz vingança nenhuma. Você é parte de mim. Eu jamais pegaria aquele travesseiro porque não sou Deus. Sou apenas uma criatura. Aguentei tudo que me foi imposto, mas nunca deixei de amar nossa família. Só queria que você me aceitasse como eu sou. Foram suas atitudes que te trouxeram até aqui. Ainda estamos aqui porque te amamos, e você sabe disso. Ricardo termina de falar calmamente e se vira para sair. Ao olhar em direção à porta, vê sua mãe de pé, em soluços, profundamente tocada por tudo que ele havia dito. Ela havia participado de toda a conversa. No fundo, já desconfiava do convite de Renato a Ricardo, e ali pôde ver o quanto o filho mais novo tinha um coração imenso. Renato então o chama de volta, com lágrimas nos olhos, e pede que Ricardo leve Brian até lá. Ele precisava falar com o filho, nem que fosse uma última vez. Ricardo concorda e segue para a saída. Ao passar pela mãe, ela o abraça forte, diz que o ama e pede perdão. Ricardo beija a cabeça dela e vai embora. Ao chegar em casa, Ricardo conversa com Brian, explicando que Renato não estava bem e que gostaria de vê-lo. Ao perceber o estado do tio, Brian concorda em ir. No dia seguinte, no horário da visita, Ricardo chega com Brian ao hospital. Como Brian não poderia entrar por conta da idade, eles vão até a chefia do hospital e explicam que Renato seria removido para São Paulo e que ele só queria falar rapidamente com o filho. Diante da situação, eles são autorizados a entrar. Quando Renato vê Brian, começa a chorar. Brian se aproxima, mantendo-se sempre próximo de Ricardo. Renato então começa a falar. Brian, eu sei que não fui um bom pai, assim como você disse. Sei também que você não gosta de mim. Mesmo assim, gostaria de pedir seu perdão, filho. Quero que saiba que agora estará livre de mim. Nunca mais vou te bater. Parece que existe mesmo esse lance de receber o troco da vida, acho que isso é por tudo que fiz, principalmente com o seu tio. Mas agora nada disso importa. Só quero o seu perdão. Acho que você deve ficar com o seu tio. Você veio de mim e da sua mãe, mas acredito que, o tempo todo, pertenceu a ele. Ele sim é mais seu pai. Você se parece com ele em tudo, esse jeito meigo e tímido, o sorriso, o amor pela vida. Nunca reclamou de nada, assim como ele. Hoje vejo que fui carrasco de vocês dois. Espero que um dia possam me perdoar. Eu te amo, meu filho. Brian apenas balança a cabeça em sinal positivo e, em seguida, abaixa o olhar. Ricardo coloca a mão em seu ombro. Brian se encolhe e se aproxima ainda mais dele. Logo depois, eles se despedem e saem. Isabel e Giovanni ficam responsáveis por providenciar os papéis da transferência de Renato junto ao médico. Ambos concordam que Isabel cuidará de Renato, pois, no caso de Ricardo, Giovanni acabou ficando sozinho e ela nada fez. Após a transferência, Renato ainda permanece alguns meses internado.
Sempre que podia, Giovanni ia visitá-lo, mas Renato pedia ao pai que não fosse com tanta frequência. Além das lembranças do lugar, ele carregava o peso do mal que havia causado. No mês de abril de 2011, Renato pede à mãe que ligue para Giovanni. Após uma conversa entre mãe e filho, Isabel convence Renato a passar a guarda de Brian para Ricardo. Seria o melhor, pois além de Brian adorar Ricardo, ela não teria condições de cuidar dos dois. Renato então pede que Giovanni leve Cláudio, o advogado, e alguém do conselho tutelar até São Paulo para tratar do assunto. Assim foi feito. Ricardo, que dia e noite pensava nessa situação, finalmente sentiu o coração tranquilo. Brian agora era seu filho também no papel. No mês de setembro, Renato e Isabel seguem para os Estados Unidos em busca de tratamento. Giovanni passa a falar com o filho apenas por telefone. No ano seguinte, Giovanni e Lorenzo abrem uma empresa juntos como sócios. Assim, além de trabalharem lado a lado, passam a viajar mais e aproveitar melhor a companhia um do outro. Enrico muda-se definitivamente para o Brasil e casa-se com Pietro, que finalmente supera Ricardo, passando a vê-lo apenas como irmão. Osmar e Calissa se casam em uma cerimônia simples, apenas para familiares e amigos íntimos. Ricardo é o padrinho. Calissa já estava grávida de 2 meses e o casal decide convidar Denis para ser padrinho do bebê, como uma forma de unir ainda mais Ricardo e Denis. O que eles não sabiam é que Calissa esperava gêmeos, e assim escolhem Pietro como padrinho do outro. Em uma noite de muita festa e cachaça, Fabrício dança com os amigos quando percebe um rapaz alto, aparentemente bêbado. Os dois se interessam um pelo outro e acabam ficando naquela noite. O rapaz se chama Thales. Um mês antes, Thales havia descoberto que Pietro, com quem mantinha um relacionamento secreto, inclusive da família, o traiu com outro rapaz, Benjamin. Abalado, Thales terminou o relacionamento. Uma semana após se conhecerem, Fabrício e Thales passam a morar juntos, na casa de Fabrício. Augustus tenta comprar as terras que pertenciam a Lorenzo na Itália, mas ao chegar lá descobre que haviam sido invadidas e que o atual dono não sabia o que fazer. Diante da bagunça, Augustus desiste e parte para o Brasil. Ao chegar, vai até a empresa que antes era sua, mas é barrado na entrada. Descobre então que o novo dono é Pietro. Revoltado, mas sem poder fazer nada, retorna arrasado para a Itália. Com a morte do marido e os filhos já casados, Berta passa a se sentir sozinha, inútil e triste naquela casa vazia. Giovanni, percebendo a situação, a convida para morar com eles no sítio. O lugar era grande, acolhedor, e ali ela não se sentiria só. Além disso, era da família, o que deixa Ricardo imensamente feliz. Adão e Sônia já têm uma filhinha e convidam Denis para ser o padrinho, já que Ricardo havia sido o padrinho do casamento deles. Mariska decide ir para São Paulo. Mais madura, diz não ter se encontrado ali, embora ainda carregasse um certo ciúme da prima. Na viagem, conhece Fábio, que prefere ser chamado de Fabinho, o homem de sua vida. Eles se apaixonam, começam a viajar pelo mundo e se tornam cúmplices em tudo. Sim, é o mesmo que ajudou Renato a agredir Denis, ele estava fugindo de possíveis cobranças. Brian passa a viajar sempre que pode com seus pais para Portugal. Em uma dessas viagens, pede a mão de Beatriz em namoro aos pais dela. Eles concordam, desde que ambos mantenham os estudos em dia. Roger e Xavier começam a visitar mais Ricardo e Denis no Brasil, fortalecendo a reaproximação com Osvaldo e Emília. Estes, percebendo que o filho casado passa mais tempo fora, decidem comprar uma pousada, que se torna uma das mais frequentadas da região, contando sempre com a ajuda de toda a família. Seu Chico e Dona Catarina vivem com a casa sempre cheia, do jeito que gostam, tratando todos como filhos e netos. Denis e Ricardo marcam a data do casamento para 31 de dezembro de 2017, desejando iniciar o novo ano com uma nova fase. Convidam todos os familiares e amigos para uma grande festa no sítio. Com a legalização do casamento homoafetivo, seguem a tradição, com pequenas adaptações. Ambos vestem branco e montam um altar simples, porém belíssimo. Antes da oficialização, Denis faz um discurso emocionante, seguido pelas palavras de Ricardo.
Todos se emocionam e aplaudem. A cerimônia segue, as alianças são trocadas, os votos selados, e a felicidade é quase palpável. A festa segue até o fim da tarde, quando um helicóptero pousa no sítio. Giovanni e Lorenzo haviam presenteado os noivos com a lua de mel na França. Eles partem para uma semana de amor e boas lembranças, especialmente do início do relacionamento. Ao retornarem, seguem direto para casa. No dia seguinte pela manhã, após o café, Dennis pega a mão de Ricardo. Amor, vem, precisamos ir a um lugar. Eles pegam as bicicletas e seguem até o cantinho dos pombinhos. Dennis chega, larga a bicicleta e entra na água, arrancando risadas de Ricardo, que logo o acompanha. Ali, eles brincam, conversam e se entregam à leveza daquele momento. Ao sair, Dennis observa a roseira, exuberante, com rosas abertas em tons mesclados, destacando-se no verde ao redor, como se recitasse um poema silencioso. Dennis se deita sobre a cama de pétalas que a roseira parecia oferecer. Ricardo se junta a ele, envolvendo-o com carinho. Conversam sobre o passado, as escolhas, os amigos. A fragrância suave da roseira os envolve novamente. Dennis adormece. Ricardo, em voz baixa, canta More Than Words até também cair em um sono profundo, embalados pela paz e pela doce essência daquele lugar. Essa foi a linda história de amor de Ricardo e Dennis, um amor que nem mesmo o tempo conseguiu apagar. Juntos, caminharam não apenas com aqueles que participaram diretamente do crescimento de ambos, mas também com aqueles que, por ignorância, deixaram-se levar por forças negativas maiores. Amores que, após anos, permaneceram firmes. Porque para muitos existe o fim, mas, na mente de quem realmente ama, jamais haverá um final, apenas um até logo, um até breve, um até mais. Ricardo e Dennis se reencontraram, estão felizes e fizeram muitos outros felizes. O amor dos dois se espalhava, impregnava, inspirava. Alguns talvez se perguntem sobre o estado de Renato. A esses eu digo, o amor sempre existiu, assim como sua ausência, aquilo que muitos chamam de ódio. Mas a ausência do amor nasce da ignorância daquele que o nega. Deus sempre desejará a felicidade de todos os seus filhos, independentemente de quem sejas. Porém, há seres que não se incomodam com a existência do outro, mas sim com os próprios conflitos internos, projetando no próximo a culpa por suas falhas. Mais do que contar histórias, desejo que vocês jamais deem espaço à ausência do amor. Que voltem o olhar para si, que se percebam, se assumam, se amem e aprendam com os próprios erros. Não julguem seus irmãos, ninguém está dentro de ninguém para saber o que se passa. Façam isso e, quando aprenderem a se amar e a assumir o amor próprio, todos ao redor, e aqueles que cruzarem seus caminhos nessa louca viagem chamada vida, também aprenderão a amar e a respeitar vocês. Se gostaram desta história, saibam, as próximas narrativas virão com um toque mais sutil de realidades. Ricardo acorda assustado, meio tonto. As rosas exalavam uma fragrância única, intensa. Havia pétalas por toda parte, muitas pétalas espalhadas sobre eles. Com a visão ainda turva, Ricardo olha para Dennis, que estava deitado literalmente sob a roseira. De alguma forma, Ricardo havia rolado um pouco para o lado. Sentia-se enjoado. O cheiro era bom, mas forte demais. Levanta-se com dificuldade e começa a sacudir Dennis, que desperta ainda mais tonto, reclamando do enjoo. À medida que a visão de Ricardo vai clareando, ele percebe algo impossível. Dennis tinha novamente a aparência de quando tinha 19 anos. Assustado, Ricardo corre até a margem do lago. Ao se olhar no reflexo da água, vê seu próprio rosto com 17 anos outra vez. Dennis se aproxima cambaleando, molha o rosto e desfaz o reflexo de Ricardo. Instintivamente, Ricardo faz o mesmo. Ricardo, eu tive um sonho muito estranho. Quanto tempo estamos aqui? Eu não sei. Acho que também sonhei com algo, e estou me sentindo diferente. Você tem um tio chamado Roger? Tenho. Mas como você sabe o nome dele? E ele é casado com outro homem chamado Xavier?
Sim, é. Mas quem te contou isso? Espera, será que tivemos o mesmo sonho? Dennis, eu preciso saber. Acho que vivenciamos coisas demais para ser só um sonho. Mas como isso seria possível? Mal nos conhecemos. De onde você tirou tudo isso? Espera, você tem um irmão chamado Renato? Tenho, sim. Não sei como, mas acho que a árvore nos contou coisas. Ricardo, ninguém pode saber disso, por favor. Seu pai já falou algo sobre o passado dele? Fique tranquilo. Esse segredo morrerá comigo. Assim como o do meu pai. Acho que nós dois passamos por algo grande demais. Precisamos ir, está ficando tarde. Quando se levantam para se vestir, Ricardo se aproxima e beija Dennis. Ele se assusta por um instante, mas retribui. Permanecem abraçados por alguns segundos. Ao se afastarem, Ricardo sorri. Agora sim, podemos ir. Vamos voltar aqui. Esse lugar é lindo. Com certeza. Quero voltar aqui com você muitas vezes. E que seja sempre assim, como estamos agora. Eles se vestem e seguem para casa. Ao chegar, Ricardo desce da bicicleta e diz: Dennis, se prepara. Quero que venha jantar aqui esta noite. Como assim? Eu nem conheço sua família direito. Exatamente. Agora vai conhecer todos. Quero que venha como meu amigo, e, se decidir algo a mais, não vamos esconder. Tem certeza? Sua família não vai achar estranho? A gente se conhece há pouco tempo, e eu sou mais velho que você. Não vão. Por isso você vai jantar lá. Dennis concorda, sorri, se despede e segue seu caminho. Ricardo, antes de entrar em casa, para diante da fachada e se lembra de tudo que ainda viria. Sorri e entra. A casa estava quieta. Ricardo vai até a cozinha, onde encontra Berta. Ela o olha e sorri. Oi, meu garotinho. Tudo bem? Passeou bastante? Passeamos sim, tia Berta. Não tem ninguém em casa? Não. Seu pai está no trabalho, Renato também. Sua mãe saiu, disse que tinha manicure. Que bom, assim podemos conversar. Tia Berta, a senhora veio trabalhar aqui para cuidar de mim? Por que pergunta isso, meu menino? Eu vim para estar com vocês. Acho que vivi algo do futuro, e vi algumas coisas. A senhora veio cuidar de mim, não veio? Digamos que sim, meu menino. Mas como foi isso? O que aconteceu? Então a senhora é minha mãe, de certa forma. Não diga isso, meu amor. Sua mãe é Isabel. Mãe é quem cria, quem ama, quem ensina o respeito. Pelo que sei, foi a senhora e meu pai que me ensinaram a ser quem sou. Oh, meu menino, o que aconteceu? Diz Berta, abraçando Ricardo. Dennis e eu fomos a um lugar. Estou apaixonado por ele. Fomos ao riacho, brincamos, conversamos e dormimos sob uma roseira. Acho que sonhei, ou não. Fui até 2018. Vi coisas ruins que ainda vão acontecer. Acho que preciso mudar isso. Meu amor, sente-se aqui. Vocês adormeceram e inalaram a seiva da rosa sussurradeira. Tome cuidado. Você foi escolhido pela planta milenar e pela divindade maior. A partir de agora, você terá que vigiar. Sussurradeira, nome conhecido por povos antigos, tribos ligadas à arte e ao conhecimento das plantas. Também chamada de trombeta ou erva dos mágicos. Mas eu quero mudar tanta coisa. Dennis também sonhou, também voltou com perguntas. Vocês vivenciaram o futuro. É um segredo antigo. A sussurradeira escolhe poucos. Mas precisam ter cuidado. Algumas mudanças podem trazer grandes desequilíbrios. Então por que nos foi dada essa missão? Eu não disse que não poderiam mudar nada. Disse apenas que precisam saber como, quando e o que mudar. Cada alteração pode afetar profundamente a vida de muitos. E como vou saber se estou fazendo certo?
Você já sabe. Hoje mesmo sentiu que precisava agir antes que algo ruim acontecesse. Siga esse caminho. Não contando, não revelando, mas agindo simbolicamente. Um ato bom eleva milhares. Isso é o que faz um escolhido. Diz Berta, beijando a cabeça de Ricardo, enquanto segue em direção à área de serviço. Ricardo, ainda intrigado, volta a questioná-la. E como a senhora sabe de tudo isso? Quem sabe, talvez eu estivesse lá. E só talvez por isso eu trabalhe todo esse tempo aqui, responde Berta, com uma piscada e um sorriso de canto. Ricardo ia dizer algo mais, tentando completar o pensamento, então a senhora também, quando Giovanni entra pela porta. Ele vê Ricardo na entrada da cozinha e, logo à frente, Berta se afastando. Pigarreia discretamente, anunciando sua presença. Ricardo se vira, enquanto Berta segue para a área de serviço. Oi, pai, ué, já voltou? Não vai trabalhar mais hoje? Vou sim, meu filho. Só vim tomar um banho, comer alguma coisa e voltar. Tenho uma reunião importante. Giovanni fala enquanto caminha em direção ao quarto. Ele tira a camisa e se senta para retirar os sapatos. Ricardo se aproxima. Pai, posso entrar? Gostaria de falar com o senhor. Claro, se não estiver atrapalhando. Claro, meu filho. Entre. O que houve? Em que posso ajudar? Pai, só me responda se o senhor realmente se sentir à vontade com a pergunta, diz Ricardo, firme, mas respeitoso. Pode perguntar, meu filho. Algo está te preocupando? O senhor ama a mamãe? Como assim, Ricardo? Se não a amasse, nem estaríamos juntos. Tem certeza? Ou vocês estão juntos por mim e pelo Renato? Porque, se for isso, pai, acho que o senhor precisa buscar a própria felicidade. Aliás, vocês dois precisam. Ricardo, por que está falando sobre isso? Aconteceu algo? Você sabe de alguma coisa que eu não sei? Digamos que sou apenas um adolescente observador. Percebo que quando o senhor descobre algo sobre mim, sobre o Renato ou sobre a mamãe, o senhor muda. Pai, também não precisa ser adivinho para notar que vocês mal se cumprimentam. Não, meu filho. Temos nossos problemas, mas eu e sua mãe nos damos bem. Isso é apenas o tempo de casamento. Tudo bem, se o senhor diz, não vou insistir. Mas queria lhe contar uma coisa, convidei meu amigo Denis para jantar aqui hoje. Tudo bem, meu filho. Fique à vontade. A casa também é sua. Obrigado, pai. E tem mais uma coisinha. Denis é meu amigo, mas acho que estamos apaixonados um pelo outro. Giovanni olha para a meia que segurava, permanece em silêncio por alguns segundos, pensativo. Meu filho, não sei o que você esperava que eu dissesse. Mas quero apenas a sua felicidade. Nada além disso. Acho só que você precisa de tempo. Desde que isso não atrapalhe seus estudos, está tudo bem. Só não sei como sua mãe vai reagir. Na verdade, eu já sabia que poderia contar com o senhor. Quanto à mamãe e ao Renato, sei que vão ser contra e dizer muitas coisas, mas acho que estarei preparado. Ricardo, você está diferente. O que aconteceu com você? Está se sentindo bem, meu filho? Estou, pai. Acho que um garotinho do tempo me mostrou que precisamos lutar pelo que queremos. Estou bem. Acho que estou entendendo o que é ser feliz, ou pelo menos querer ser feliz. E eu quero ser feliz. Nós precisamos ser felizes. Não viver apenas de fotos tiradas com quem amamos, de lembranças à beira de rios ou de poucas memórias guardadas. Precisamos correr atrás do amor. E é isso que vou fazer. Agora, deixe eu ir, vou deixar o senhor se arrumar. Ricardo se vira para sair. Ao chegar à porta, apoia a mão no batente, faz uma breve pausa e fala sem se virar. Como seu filho, preciso lhe alertar. Venho com olhos de um futuro para talvez esclarecer. Se um dia o senhor tiver outro filho e puder escolher o nome, escolha Giovanni, em sua homenagem, ou Lorenzo.
Acho esses nomes lindos. Não sei se isso significa algo para o senhor, mas, se significar, não deixe o tempo massacrar algo tão bonito. Ricardo, meu filho, você quer me dizer algo que alguém te contou ou que você descobriu? Não, pai. Já disse tudo o que precisava ser dito. Ninguém me contou nada. Até porque esta família anda ocupada demais com as próprias escolhas. Se falo isso, é para vê-lo feliz. Para que, ao se olhar no espelho, enxergue a felicidade daquele garoto de 14 ou 15 anos que um dia o senhor foi, e que eu sei que ainda existe. E assim chegamos ao sentido do título. Nem todos tiveram essa mesma sorte maravilhosa de encontrar uma sussurradeira para lhes conceder tempo. Tempo para refazer escolhas. Tempo para redirecionar a própria rota. Tempo para simplesmente dizer quem verdadeiramente são. Como muitos não tiveram, tempo para Ricardo traz essa sussurradeira para abrir os olhos, para que, com fé no que se tem, se acredite no que se espera ser, viver ou alcançar. Então, por vezes, é bom tomar cuidado com algumas plantinhas. A sussurradeira é conhecida por causar alucinações. Ela é uma planta antiga que foi vista como misteriosa por trazer o futuro bem. Espero que tenham gostado dessa linda história, mas gostaria de pedir que curta, nos siga e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, galera maravilhosa.